E olha, o repórter Pedro Mariano conversou agora há pouco com o vereador André Meirinho sobre uma indicação feita à mesa diretora. Boa tarde, Pedro. Olá, Elias, Rafa, eu falo ao vivo aqui do gabinete do vereador André Meirinho, do Progressistas, que esta semana fez uma indicação à mesa diretora para que a Câmara de Vereadores implantasse um programa de participação popular. Então nós vamos ouvir agora o vereador André Meirinho e saber o porquê dessa indicação e qual o objetivo dela. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os teleouvintes da TV Câmara, Rádio Câmara, que acompanham nas redes sociais. Nosso objetivo é exatamente de ampliar a participação popular nos projetos para Balneário Camboriú. A sociedade vem participando cada vez mais, buscando entender mais o meio político, contribuir com o meio político. E o Senado, por exemplo, já tem o programa E-Cidadania, a Câmara de Deputados tem o E-Democracia, e que permite o quê? Que alguns aspectos que nós procuramos adaptar para Balneário Camboriú, no sentido, por exemplo, que o cidadão possa propor uma ideia legislativa, que possa participar de forma interativa em eventos da Câmara de Vereadores, que a própria Câmara possa fazer consulta pública para saber a opinião do cidadão sobre determinados projetos e tramitação, e inclusive que o cidadão possa também participar para a escolha de projetos que vão para a votação. São algumas possibilidades para trazer mais o cidadão e que participe mais das decisões da cidade. Por exemplo, do Senado, para a gente ter uma ideia, já foram mais de 27 ideias que foram transformadas em projeto de lei ou emenda constitucional. Então, lá no Senado, para que essa ideia vá para frente, por exemplo, seja analisada por uma comissão, precisa de 20 mil assinaturas. Lógico que a gente está falando isso a nível nacional, a nível de Brasil. Então, teria que adaptar um número para Balneário Camboriú. Por exemplo, a população tem uma ideia do que já foi debatido no Senado a pedido da comunidade, da população em geral. A questão do fim de auxílio moradia para deputados, juízes e senadores, a proibição de fogos de artifícios com ruídos e reconhecer, por exemplo, a fibromialgia como doença crônica, são alguns dos projetos que foram criados por ideia da comunidade, uma ideia da população. A população vai lá, manifesta a sua opinião, enfim. E temos também uma experiência do executivo, o caso do próprio município de Itajaí, que no executivo permite que o cidadão participe na decisão de ações, de obras, que comente, que dê sugestões. Então, nós fizemos a indicação com o projeto de resolução, porque esse projeto tem que vir da mesa diretora, não pode ser de qualquer vereador, tem que ser quem administra a casa, e eu penso que é uma alternativa muito importante, pensando inclusive no cenário pós-Covid. Por exemplo, eu tenho alguns projetos na Câmara, o de segurança hídrica e desenvolvimento sustentável e o Estatuto do Pedestre, são projetos que, com uma ferramenta que permita uma participação até em audiências públicas pela comunidade, facilitaria para o projeto avançar, porque necessita de audiência pública. E também vai ao encontro de um outro projeto, também projeto de lei e emenda à lei orgânica que apresentamos na questão do plebiscito e referendo, que a população... que a gente não fique simplesmente na participação representativa, com a escolha dos vereadores, com a escolha de prefeito, por exemplo, mas que a população possa decidir mais, participar diretamente, entender mais o meio político e, enfim, as mudanças e a evolução da sociedade depende que as pessoas participem. Não existe salvador da pátria, não existe pessoa que vem resolver tudo. As leis têm que estar acima das pessoas, e então é dessa forma que a gente pode avançar, cada um fiscalizando, cada um participando, e aí nós podemos sim ter uma sociedade melhor. Perfeito, então, vereador. Deixa eu agradecer a sua participação, a sua atenção sempre
com a nossa equipe da Rádio e TV Câmara. Lembrando que esta indicação do vereador André Meirinho do Progressistas já tramita na casa e deve ser apresentada em plenário, deve ser encaminhada à mesa diretora já na primeira sessão de 2021, primeira sessão ordinária, que acontece aí na próxima terça-feira. Da TV Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Tá certo, então, Pedro. Muito obrigada pela sua participação e também a participação aí do vereador André Meirinho do Progressistas aqui com a gente no Câmara Informa.